Vamos falar hoje sobre esgrima, fazer um estudo, uma reflexão sobre a esgrima, o que é esgrima, por que é tão importante ganhar a esgrima, de kimono, sem kimono, por cima, por baixo, MMA e até qualquer luta. Qual é o fundamento da esgrima? E antes de tudo, já pedi para vocês se inscreverem no canal. É muito importante para mim que vocês possam fazer isso. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, estiverem assistindo os vídeos, por favor, se inscrevam no canal e dá o like no vídeo se vocês gostarem, lá no final, beleza? Bora nessa então. Eu acho que o que é fundamental para a gente entender sobre a esgrima, ela é importante porque ela significa necessariamente um domínio cruzado. Tá? E aí eu tô falando principalmente por cima. A esgrima ela é importante porque aí vai ter algumas mudanças de perspectiva. Vamos começar, por exemplo, por cima, quando a gente está passando guarda. A esgrima, quando a gente está passando guarda, ela significa um domínio cruzado. E é por isso que ela é tão importante. Ou seja, o que eu quero dizer com domínio cruzado? O meu corpo está todo indo para um lado, enquanto eu passo, e no outro lado eu tenho uma esgrima. Isso significa que eu estou colocando as costas do meu adversário no chão. E mesmo que eu não esteja colocando as costas dele no chão, ele ainda consegue ficar de lado um pouco, significa que eu tenho um controle do centro. E foi sobre isso que a gente já falou outras vezes. Lembra do controle central? O controle ao centro e o controle nas extremidades? Quanto mais próximo ao centro, maior controle de fato eu tenho. Quanto mais para as extremidades, menor é o meu controle. E aí a gente vai falar principalmente de quadril, coluna e cabeça. E se a gente pudesse colocar numa ordem de importância maior ainda, a gente vai falar de coluna e cabeça. A esgrima significa que eu ganhei o controle cruzado do ombro. Logo, eu não tenho como projetar o meu corpo para esse lado se o meu ombro está lá. Não, mas não é sobre o domínio no ombro. É sobre o domínio da coluna, sobre esse domínio central. Quando a gente fala, tanto é verdade, que, por exemplo, ganhar uma esgrima do mesmo lado, quando você está passando guarda, não faz muito sentido. Agora, a gente vai ter esgrima do mesmo lado quando a gente tiver por baixo e a gente quer sair de uma meia guarda. E aí vocês veem só o que significa eu ganhar essa esgrima por baixo, em que eu quero subir para tentar pegar as costas ou raspar. Significa que quando eu sair do chão com essa esgrima, eu já tenho o tronco abraçado. Claro que aí vai virar uma outra luta. Mas o ter a esgrima também significa que o adversário não tem a nossa esgrima. E é por isso que a gente conseguiu ficar em pé. Se a gente pegar especialistas da meia guarda, vocês vão ver que o que une eles é uma coisa. Eles entendem muito, mas muito bem a importância da esgrima. E a gente não consegue ganhar a esgrima deles. Isso é o que une todos eles, dos mais pesados que fazem meia guarda aos mais leves, tá? Eles entendem a importância da esgrima. E aí a gente vai fazer um paralelo, por exemplo, para a luta em pé. Vamos para o MMA, ou para o grappling mesmo, né? Quando a gente tem uma esgrima mais funda, com uma pegada boa, a gama de ataques que a gente tem. Quando a gente tem duas esgrimas, então, é o pesadelo para quem está em pé. Porque agora eu tenho um controle total do tronco. Isso é muito importante a gente entender. Para o sem kimono, isso é tão importante, eu diria que é até mais importante do que com kimono. Porque de kimono, ter a esgrima é ótimo, a gente sempre quer, mas eu ainda sou capaz de fazer uma transição entre as posições de dominância. Posições de dominância que eu digo sair de uma meia guarda em que você tem o joelho e ir para os 100 quilos e ir para meia montada e ir para montada, da montada você ir para as costas e ficar nesse ciclo. Você consegue fazer essas transições de posição muitas vezes com uma mão, porque você tem a pegada do kimono. Você pode, por exemplo, entregar a lapela para a mão da cabeça e você exerce um controle, você tem a outra mão livre para batalhar com as pernas. Quando a gente fala de no-gi, a gente tem que fazer todas essas transições basicamente com a pegada fechada. E aí a gente tem que entender mais ainda a esgrima, ela vai ser mais importante ainda, e mais do que isso, aí vai entrar em outro vídeo e eu vou fazer isso nas instruções, que é mostrar a transição e o entendimento de pontos de apoio, mas tudo com a esgrima. Então, esse é o tamanho da importância da esgrima. Por cima, se você tem as duas, você está muito perto de derrubar. Por baixo, se você tem, você pode subir. Ou, no mínimo, você vai evitar que o adversário de cima passe, porque se ele passar, você está livre, certo? Você está livre para ficar de quatro apoios. E por cima significa um domínio cruzado.
onde eu não deixo meu adversário vir para cima e eu deixo as costas dele no chão e eu vou passar. Entendo o poder da esgrima e principalmente a esgrima e a kimura para o no-gi, elas são imprescindíveis que a gente tenha domínio das técnicas, porque elas transicionam entre muitas coisas. Tá bom? Então, galera, essa era a reflexão que eu queria trazer, o estudo sobre a esgrima, entender quando a gente for para a parte da instrução, eu vou mostrar os detalhes. Claro que aqui a gente está fazendo um overview, né? A gente está vendo por cima, mas o fato de vocês entenderem a importância, isso pode ajudar para, talvez, quem é mais iniciante ainda não entenda o tamanho que é entender o ganho de esgrima e o jogo de esgrima. É só vocês fazerem o raciocínio contrário. Tenta imaginar o especialista de meia guarda embaixo, o que ele quer. Tenta entender o cara que luta em pé, o wrestler que luta em pé, que joga com a parte de cima, com quedas da parte de cima. Tudo se resume à esgrima, porque ela é um controle central de tronco. E falando sobre jiu-jitsu especificamente, quando estou passando guarda, controle de tronco com controle de cabeça significa passar guarda. Então busca a esgrima quando vocês forem lutar. Evitem que ganhem sua esgrima. Se vocês gostaram, deixa o like. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão me acompanhando aí, vai me ajudar bastante se vocês puderem se inscrever lá. Beleza? Tamo junto.